Minha gente, eu tinha me preparado hoje para conversar com vocês sobre a decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, de marcar já para terça-feira o início do julgamento daquela ação que pode culminar com a cassação da chapa Temer-Dilma, né, por crimes que vão de abuso de poder econômico a recebimento de dinheiro de Caixa 2, corrupção, vínculo com corrupção, propinas, aquela lameira que a gente conhece e tal. O processo está andando, pelo menos até agora, desde que o ministro Herman Benjamin, aliás, ontem eu vi uma foto do ministro Herman Benjamin ao lado de uma foto da prefeita Luiz Erondina quando ela era prefeita. Cara, eles são irmãos gêmeos, é impressionante como são parecidas as duas fotos, sugiro que vocês procurem na internet. E aí o ministro Herman Benjamin, que é o relator desse processo, concluiu o voto dele ontem, deu 48 horas para que o Ministério Público Eleitoral se pronuncie, dê seu parecer sobre o voto, e pediu que o Tribunal Eleitoral marque o início do julgamento, e já foi marcado para agora, terça-feira. Esta celeridade, que aliás é saudável, deveria inspirar aí todos os processos em todos os tribunais, não significa necessariamente que este processo chegará a um desfecho tão rápido quanto este pequeno período, trecho de sua tramitação indica. Quer dizer, pode haver aí pedido de vistas de ministros, não há prazo para devolução e o processo, o julgamento seria interrompido. Mais de um ministro podem pedir vistas do processo. Depois que esse processo chegar de fato ao julgamento do plenário, a decisão é passível de recurso de uma das partes ou de ambas ao Supremo Tribunal Federal. Ali no Supremo Tribunal Federal também pode haver pedido de vistas, etc. e tal. De tal forma que eu continuo mantendo a minha aposta, meu palpite passível de mordida na língua, de que esse processo está produzindo muita expectativa, muita notícia, muito debate, muita discussão e tal, mas lá no final da linha ele vai coincidir ou com a reta muito finalzinha do governo Temer, segundo semestre de 2018, campanha presidencial na rua, etc. e tal, de tal forma que os efeitos práticos que poderiam justificar toda essa tensão no Planalto, de afastar o Temer, não creio que se consumarão dentro desse calendário eleitoral previsível de 2018. Portanto, esse assunto é um assunto que parece ser um assunto que vai produzir consequências, mas eu continuo achando que não, porque o tribunal absolverá Temer, julgando suas contas em separado das contas de Dilma, ou porque absolverá os dois, ou porque mesmo que venha condenar os dois, o calendário dessa condenação, pelo andar da carruagem, muito provavelmente não produzirá efeitos práticos, efeitos objetivos de retirada do presidente da República do governo para a eleição de um substituto pelo Congresso. E aí o baralhão do Congresso é isso que a gente conhece. O que o Congresso eventualmente colocará no lugar de Michel Temer, não sei se a gente tem que bater na madeira 3 vezes. Mas eu estava me preparando para conversar com vocês sobre isso, e eis que a Operação Lava Jato tem um desdobramento antes de sua fase Calicute, né, que foi a 37ª fase da Operação Lava Jato, e essa Calicute foi a que levou Sérgio Cabral, Madame Cabral e sua quadrilha, parte dela pelo menos, para a cadeia, de onde, aliás, ontem, esses dias, vai sair a Adriana Anselmo para voltar para casa em prisão domiciliar. Um desdobramento dessa fase da Operação Lava Jato foi deflagrado esta manhã com 43 mandados de prisão no Rio de Janeiro, Duque de Caxias e São João de Meriti, Baixada Fluminense, e focou o núcleo de corrupção da quadrilha Cabral dentro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 5 conselheiros, não menos e não mais que isso, foram presos. E além deles, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, foi levado coercitivamente para depor. Vamos falar primeiro de Jorge Pisciani. Os Pisciani representam ali uma facção, né, uma organização dentro da grande estrutura de corrupção do Estado do Rio de Janeiro, fortíssima. Esse Jorge Pisciani é uma eminência parda há vários governos, está eternizado na presidência da Assembleia Legislativa, e mais longeva do que isso é a sua liderança na máquina do PMDB do Rio de Janeiro, que é o partido até hoje hegemônico ali há muito tempo, etc. e tal.
é curioso chamar a atenção para um fato: 6 ministros do governo Temer estão diretamente atingidos pela lista do Janot e investigações da Lava Jato, etc. e tal. Agora nós temos o 6º ministro atingido indiretamente, porque o filho de Pisciani, Jorge Pisciani, é o Leonardinho Pisciani, ministro dos Esportes. Então, temos essa seguinte estatística: dos constrangimentos que possam ser deduzidos da presença de ministros de um determinado governo numa operação de investigação de corrupção, o número que bate na porta do Temer é 5,5, porque são 5 ministros diretamente envolvidos, mais o pai de um 6º ministro. Definitivamente, sob esse aspecto estatístico, o panorama, o retrato do governo não é nada confortável. Falemos agora dos 5 deputados, dos 5 conselheiros do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro é um antro de bandalheiras, de corrupção, de propinas, de roubalheira, que não vem de hoje. Não vem de hoje. Aliás, seria injusto dizer que este esquema no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro brotou na gestão criminosa de Sérgio Cabral e sua quadrilha. Não. Ele é antigo, ele é histórico, mas na era Cabral ele vicejou, ele floresceu ainda de forma mais exuberante. O curioso observar é que dos 5 conselheiros presos hoje, 3 foram deputados estaduais. Os outros 2, os 3 deputados estaduais, ex-deputados, são Domingo Brazão, José Gomes Graciosa e Marco Antônio Alencar, filho do ex-governador Marcelo Alencar. Os outros 2 conselheiros presos são o senhor José Maurício Nolasco, que tem também longa trajetória de atividades na área pública, atuando em governos diversos, e Aloysio Neves Guedes. Aloysio Neves Guedes, eu conheço pessoalmente há 40 anos. Foi chefe de cerimonial no Negrão de Lima, esteve no Palácio Guanabara sempre atuando na área cerimonial, aproximou-se de Sérgio Cabral como presidente da Assembleia Legislativa do Rio, foi seu assessor pessoal, seu assessor direto e tal, uma figura simpaticíssima e tal, mas que é cria, do ponto de vista de empoderamento, para usar a palavra da moda, cria de Sérgio Cabral. Então, temos a seguinte configuração: os 5 conselheiros presos hoje pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro são enclaves da Assembleia Legislativa e, portanto, do Poder Legislativo, da política, das quadrilhas políticas, dentro do Tribunal de Contas do Estado, que tem que julgar a conta dos políticos governantes, dos políticos gestores de recursos públicos. E aí, nesse aspecto, tem algo nessa operação do Rio de Janeiro que a transforma num pano de prato nacional. Os tribunais de contas dos estados estão totalmente tomados pelas quadrilhas políticas através das nomeações de conselheiros. Como é que você vai acreditar em tribunais que tem que analisar a conta do governador Barão, se o grupo político do governador Barão nomeou metade dos juízes desse tribunal, quando não a totalidade? Os partidos indicam, os deputados indicam, muitos deputados, como é o caso aqui, 3 dos 5 presos são ex-deputados. Os tribunais são apenas braços acessórios da jogatina política dos estados. Todos os tribunais de contas estaduais estão tomados pela corrupção ou pela conivência com a corrupção, através da omissão nos julgamentos, através da protelação de decisões, através da cumplicidade mesmo nos negócios. No caso específico do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, eu publiquei em 10 de março, na coluna da Isto É, que faço com o Ronaldo Erdi, uma notícia dizendo o seguinte: batom para muitas cuecas, era o título da minha nota. Batom para as muitas cuecas, e dizia: é pólvora pura o depoimento dado aos investigadores da Lava Jato por Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva Doda, acusado de ser intermediário entre empreiteiras e os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Executivos da Andrade Gutierrez disseram que davam a esse empresário valores em espécie da ordem de 1% do preço das obras contratadas pelo Estado, a mando dos conselheiros do órgão, para distribuir ali dentro. Ele, Doda, entregou à Justiça farta e minuciosa documentação. O clima no Tribunal de Contas do Rio oscila entre o pânico e o pavor.
As denúncias também alcançam, atenção, minha gente, também alcançam muitos prefeitos que tiveram suas contas julgadas na mesma corte. Esse quadro se repete no Brasil inteiro, mostrando, minha gente, que o buraco que a Lava Jato está cavando é muito mais profundo e amplo do que aquele ao qual ela possa chegar no fundo, a cujo fundo possa chegar. Os tribunais de contas do Estado, e o do Rio de Janeiro é a ponta do iceberg apenas, são antros de cumplicidade, de corrupção, de propina. É uma vergonha generalizada e nacional. Vamos torcer para que essa turma aí responda em toda a intensidade pelos muitos crimes que cometeu. Vamos aguardar pelas notícias daqui a pouco. A operação de hoje tem o nome de Quinto do Ouro. Quinto do Ouro era aquela cobrança de 20% da produção de ouro que o Brasil Colônia, os produtores de ouro no Brasil Colônia, tinham que pagar à coroa portuguesa. Você produzia 10 quilos de ouro, tinha que dar 2 quilos de ouro para a coroa portuguesa. Desta coisa do quinto do ouro surgiu a expressão Quinto dos Infernos. Vai para o Quinto dos Infernos. Era uma coisa tão odiada. A conjuração mineira brotou da insatisfação geral com isso, né? E a produção, todo mundo suava lá para catar ouro, não sei o que. Tinha que pegar 20% e entregar para a coroa portuguesa e tal. Isso aí motivou muitas revoltas na história do Brasil e criou essa expressão, vai para o Quinto dos Infernos, que é exatamente para onde eu desejo que essa quadrilha toda seja direcionada. E vamos tocar o barco.